nesses últimos 20 anos a gente viu um avanço muito grande na tomografia, em especial acerca do aumento do número de canais. Isso fica nítido no que refletiu em ganho de qualidade de imagem. A resolução espacial evoluiu muito em função dos detectores, da redução do tamanho dos detectores de imagem. Então, hoje a gente consegue discernir 2 pontos abaixo de meio milímetro com uma certa facilidade. E apesar desse dado que eu estou colocando na tela ser um pouco antigo, a dose de radiação ela vem sendo reduzida ano após ano e já atinge hoje níveis muito aceitáveis. Então, a tomografia ela acabou se consolidando muito bem para algumas indicações de estudo coronariano. Depois ela se consolidou para o planejamento de TAV e surge essa questão, né? Qual que é a nossa expectativa para auxílio, né? Nessa intervenção dos leaks paravalvares. Então, nessa imagem fica muito claro assim, o que a gente quer, né? A gente quer identificar o leak, a morfologia, a posição, no caso aí um leak mais ou menos a 11 horas, né? Uma morfologia mais em meia-lua, e fica claro que, a depender do dispositivo, ele não vai fechar o leak, né? Então, é isso que a gente busca. E a gente espera que a tomografia também possa auxiliar na escolha da via de acesso, em especial nesses acessos complicados que foram descritos há pouco, né? Onde o acesso transapical pode ser o mais adequado, etc. Né? Essa é a nossa expectativa. Né? Tem um detalhe que eu acho que é muito, muito importante aqui alinhar também sobre a tomografia, que ela só funciona bem se a gente tiver um gate cardíaco bom. Isso implica necessariamente no intervalo RR mais ou menos regular. Né? Tanto para coronária quanto para estudo de válvulas, a gente vai usar os intervalos sistólico e diastólico num range meio restrito, onde o coração tem menos movimento. E para a válvula mitral, assim como para a coronária, o intervalo diastólico é onde o estudo deve acontecer. E isso é um problema porque, com o aumento da frequência cardíaca, esse intervalo diastólico ele reduz de forma muito significativa. Né? Então, por exemplo, em pacientes com leak mitral, eu estudar o leak numa fase sistólica, essas tabelas aqui da esquerda, ou numa diastólica, pode me dar diferenças diárias de até 20%. Isso é inaceitável. Então, um doente com uma frequência cardíaca alta provavelmente não vai se beneficiar muito de uma tomografia nessa análise. E mesma coisa para doentes que já têm átrios com remodelamento mais avançado, fibroses, múltiplas intervenções, isso pode ser um problema. Né? Frequências altas geram também, além de movimentação de prótese, piora dos artefatos relacionados ao metal. Isso pode induzir a erros. Né? Por exemplo, foi publicado em 2014 essa imagem, nesse artigo, no jornal de tomografia cardiovascular, onde 10 em 10 radiologistas diriam que isso aqui é um leak, né, que não foi confirmado no eco. Né? Mesma coisa com essa outra prótese. Então, já não é de agora, né, que quem lauda a tomografia tem tentado, através de dicas práticas, o que fazer para reduzir os artefatos, conseguir enquadrar o método nessa análise. Né? Mas é desafiador. Então, alinhadas as expectativas, né, quais seriam as vantagens do final de se introduzir a tomografia num cenário onde o eco, seja transtorácico ou transesofágico, né, preferencialmente, já responde grande parte das perguntas. Né? Então, para isso, desenhar esse estudo que foi publicado em 2016, foi um estudo de um grupo sul-coreano, retrospectivo, só para avaliar performance diagnóstica. Então, num grupo maior, eles selecionaram 78 pacientes que fizeram os 3 testes e que foram para a cirurgia. E compararam, então, a tomografia ecotrastorácica, transesofagiana, e tendo como referência dados intraoperatórios. Né? Aqui a imagem do artigo, né? A área do leak visualizada pela tomografia, a reconstrução tomográfica, um outro ângulo em 2 câmaras e a representação ecocardiográfica. E para todos os parâmetros, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo e acurácia,
né, os métodos eles foram equiparáveis. Então, é um estudo que concluiu como uma não inferioridade da tomografia, em especial por eco transtorácico, por razões óbvias, né? Mas é muito curioso a paridade que a tomografia teve com o eco transesofágico. Estou ressaltando aqui, não é o eco transesofágico 3D, né, que aí já é uma outra área, uma outra revolução que não tem estudos comparando. Pode ser que a gente tenha um ganho grande. Mas, de toda forma, a tomografia não deixa de ser um exame menos invasivo que o eco transesofagiano. E alguns pacientes não toleram ou têm algum tipo de contraindicação. Então, é um estudo de não inferioridade que deu um dado muito interessante. E ele também comparou as dimensões dos leaks com o grau de severidade do refluxo, que é importante para a decisão de se intervir ou não, né? E para a maioria dos parâmetros, ele foi positivo. Ele só não foi para a área em centímetro quadrado. Foi positivo, mas não tanto, né? Um P não tão significativo em relação ao eco transesofágico nesse estudo. Esse grupo também sul-coreano ficou 2 anos e meio coletando 46 pacientes que tinham o leak paravalvar mitral e que tinham feito CT por outras razões, ou para estudar coronária, ou anatomia paravalvular, né? E com um intervalo muito curto entre o CT e o eco transesofágico, e eles queriam demonstrar a característica morfológica desses leaks e o potencial clínico de usar CT em pacientes que já tinham sido diagnosticados com o eco, né? Aqui o paciente ele tinha prótese mitral e aórtica, só para exemplificar as zonas do leak, né? Aqui o leak mais medial, né? E a correção. E o que eles acharam é que tinha uma correlação muito boa entre o tamanho do leak visto pelo atomo e o grau de regurgitação visto pelo eco, né? E esse P foi significativo em quase todas as análises, e menos significativo na extensão do leak. Mas na área, nos diâmetros, tudo isso foi muito significativo. E teve um caso que ele relata no estudo, onde pelo eco parecia que o paciente tinha 2 áreas de leak, uma em cada lado da prótese, e na tomografia foi visto que na verdade era um leak extenso, era um leak único extenso, e aqui o achado cirúrgico, né? A outra utilidade da tomografia seria para fundir com a fluoroscopia, né? Então, esse exemplo é um software da Philips, né? Onde você poderia demarcar ápice cardíaco, distância de arcos costais, distância de pulmão, onde está o septo, onde está o leak, plano valvar, né? E isso aí é acoplado à mesa. Então, à medida que a mesa movimenta, os planos cardíacos da tomografia se movimentariam também, né? Não tenho nenhum exemplo em vídeo, também não tenho nenhum exemplo pessoal, mas quis deixar aqui um exemplo claro, né, de como isso pode ser feito, como a tomografia pode ajudar, né? Nesse outro caso, mesma coisa, né, com delimitação de pulmão, o software ele dá um caminho, uma rota por onde pode entrar pelo acesso transapical. E encontrei essa publicação que é um relato mais pessoal, sem muitos dados, mas onde o pesquisador demonstra como ele faz o uso da tomografia, né, medindo, por exemplo, fossa oval, né, delimitando, fossa oval, planos valvares, etc. E ele relata uma análise mais qualitativa, né, de acurácia da simulação, a acurácia da orientação, mas ele traz um dado mais direto, que é o tempo de fluoroscopia. E me chamou a atenção que ele tem tempos, na minha pequena experiência, o que eu pude colher, bons, né? Tem redução muito significativa dos tempos de fluoroscopia usando a tomografia para ajudar nessa programação da rota, né? Em 2015, né, o pessoal da Mayo Clinic de Rochester publicou mais ou menos essa rota diagnóstica, né, onde eles colocariam a tomografia como uma alternativa naqueles pacientes que já foram diagnosticados, né, com leak paravalvar, mas aqueles que não ficou tão claro sobre o tamanho, o posicionamento, na tomografia ela entraria como uma alternativa nesse cenário. Eu acredito que de 2015 para cá pouca coisa mudou em relação à robustez de dados para a utilização da tomografia.
Mas o que eu coloquei até aqui para vocês, pelo menos balança um pouco, eu acho, essa análise relativamente simplória do uso da tomografia. Talvez a gente possa usar mais. E isso aí provavelmente é um campo muito fértil para estudos daqui para frente, né? Quais seriam as vantagens, afinal, da tomografia, né? Fornecer detalhes anatômicos muito precisos, de forma muito pouco invasiva, comparável ao eco 3D, né? Com localização, forma de emissões, estrutura perivalvar. Auxilia no planejamento da rota de entrada. E as desvantagens, né? Limitações quanto a ECG, arritmias, artefatos metálicos, expertise médica, né? Falta de trials direcionados. E uma coisa importante que é a ausência de dados de fluxo. Eu vou tomar a liberdade aqui para abrir um parênteses sobre ressonância, porque quem faz tomografia cardíaca acaba fazendo ressonância, né? E muitas vezes os exames são complementares. No último guideline publicado aqui na Sociedade de Eco, para avaliação de regurgitação percutânea após reparo, né? É um guideline escrito por múltiplas sociedades, né? A ressonância ela entra com um papel importante na análise de leaks por TAV, né? Tanto na avaliação pré quanto pós-correção. Isso possivelmente vai entrar também para mitral, né? A ressonância ela vê muito bem áreas de refluxo, e tecnologias novas como essa aqui, Ford Flow, ajudam muito na detecção de áreas de fluxo. Eu botei aqui um vídeo de um relato de caso publicado no JACC ano passado dessa tecnologia Ford Flow. Então, são coisas novas que podem complementar o estudo da tomografia. Então, juntando a tomografia com a ressonância, possivelmente a gente vai ter um dado praticamente igual ao que um eco transesofágico 3D possa fornecer de uma forma muito pouco invasiva, né? Para estudo de refluxo mitral, né, nesse trial, por exemplo, de 103 pacientes, a ressonância ela reclassificou a grande parte dos pacientes que pelo eco tinham refluxo significativo. E a cirurgia indicada pelos dados da ressonância teve uma melhor taxa de remodelamento inverso da câmara do que esse indicado pelo eco. Então, são indícios que o estudo do fluxo pela ressonância pode acrescentar muito da tomografia. Então, só voltando à tomografia e consolidando, mais 5 slides, eu peguei um exemplo prático de uma aula que eu vi, que está livre na internet, onde esses pesquisadores da Espanha utilizaram a tomografia como uma complementação para o diagnóstico de um leak para a válvula mitral. Era um leak que estava próximo da entrada da aurícula. E eles fizeram um modelo 3D baseado nos dados da tomografia, e com esse modelo 3D, eles fizeram simulação de qual tipo de dispositivo poderia ser mais adequado, e aqui nitidamente, se usado esse, o opláster seria espremido, né? Podia gerar insucesso. E no mesmo caso, eles utilizaram a tomografia para planejamento da rota de acesso. Então, acredito que um cenário muito próximo a gente deve ver a tomografia inserida nesse contexto, né, de avaliação pré-trans, né, transoperatória, e possivelmente a ressonância numa avaliação pré e pós-procedimento. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.